Meus irmãos, é motivo de alegria muito grande estar aqui com vocês, mais uma vez, podendo participar com os irmãos desse tempo de crescimento. E eu já gostaria de dizer para vocês que quando nós nos preparamos, nós os pastores, nós somos privilegiados, porque chegamos no momento em que vamos compartilhar com vocês, mas o nosso tempo de preparo é enriquecedor para nós também. E eu acho que a gente até tem mais privilégio do que vocês, porque a gente passa tanto tempo se preparando e depois a gente tem que resumir tudo que a gente andou lendo, mas esse tempo é gracioso da parte de Deus para nós. Então, obrigado, reverendo Paulo, obrigado à igreja aqui de Caraí por acolher mais uma vez a nossa presença aqui. Meus irmãos, sem delongas, vamos para o nosso tema de hoje, o testemunho do Espírito. Esse tema, o testemunho do Espírito, foi um dos temas mais caros naquele movimento que nós conhecemos como movimento puritano. E é claro que se nós fôssemos falar a respeito do que eles programaram e de como eles expuseram, escreveram isso, nós teríamos que fazer um módulo de um seminário e mesmo assim talvez não esgotasse o assunto, porque é um assunto muito rico e muito caro para esse movimento que nós sabemos foi tão importante, inclusive até hoje para nós, deixa rastros de tanta importância. Mas vamos imaginar ali o século XVI, mais ou menos meados dele, quando ainda com a reforma muito bebezinha ainda, já se vislumbravam alguns dilemas dentro da igreja e algumas necessidades que já se viram, e por parte desses irmãos isso foi concretizado, de ajustarem determinados elementos da doutrina e da exposição e, consequentemente, também da vida cristã naquele tempo. Packer, num dos seus livros, chamado Entre os Gigantes de Deus, ele, que foi alguém que escreveu muito a respeito dos puritanos, ele registra que a obra do Espírito Santo é o campo no qual foram feitas as mais valiosas contribuições dos puritanos para a herança teológica da igreja. Então, segundo Packer, ali está o centro da contribuição teológica que os puritanos, dentre tantas coisas que eles deixaram, segundo ele, essa seria a cereja do bolo, vamos dizer assim. Quando eles falavam a respeito do assunto, via de regra, eles estavam focando na riqueza doutrinária da segurança da salvação, que é uma doutrina que durante a Idade Média tinha sido praticamente esquecida, porque, obviamente, sempre que há outros elementos externos e estranhos a essa doutrina entram e começam a se misturar com a doutrina, uma das primeiras coisas que desaparece é a segurança da salvação, porque quando você tira a segurança da salvação, você oferece uma segurança adjacente. Ou seja, aquela frase que às vezes a gente usa de brincadeira, né? Você cria um problema para depois vender a solução. É mais ou menos isso. Quando você subtrai a segurança da salvação da sã doutrina, é porque certamente você vai oferecer alguma coisa e colocar no seu lugar. Mas, naquele momento, isso começava a ser recuperado no seio da igreja. Na conexão que pode ser feita entre o testemunho do Espírito e a segurança da salvação, então nós começamos a juntar algumas coisas aí. Algumas vezes eles aplicavam isso à conexão natural entre esses pontos de vista e o próprio fruto da fé, que vem como uma sequência natural dentro do princípio espiritual. Outras tantas vezes, eles podiam direcionar essa conexão para os qualitativos da fé. Mas, de qualquer jeito, sempre a conexão entre o testemunho do Espírito e a segurança da salvação trazia também no seu bojo algum contexto relacionado com a própria fé. Isso tudo sugeria que a segurança da salvação, no fundo, quando era pensado por eles, era, na mente puritana, a consequência natural de uma caminhada firme com Deus. Por isso é que esse elemento de fé surgia nesse momento.
E, obviamente, se o crente fiel está caminhando firmemente com Deus, ele tem também a garantia da Escritura de um crescimento maduro na fé. Então, as coisas começam a se engajar, começam a se conectar, e isso faz com que aquilo que eventualmente era estudado também começasse a dar raízes e demonstrativos na ação interior causada pelo próprio Espírito Santo na vida do crente. Então você fechava ali o circuito. Quando nós chegamos a João 8, 31 e 32, nós lemos algo muito curioso, dizendo assim: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Aqui nós temos a ideia da permanência e nós temos a ideia do conhecimento. Então você conecta de fato, e os puritanos estavam indo no caminho certo, né? Se é que a gente pode julgar o caminho deles hoje, eles estavam indo no caminho certo. Eles começavam a pegar pontos de partida que tinham sido simplesmente esquecidos no meio da caminhada da igreja medieval. Né? Desde o início da igreja até a igreja medieval, isso tinha sumido do pensamento das pessoas. E essa curta passagem que eu acabei de ler para vocês é bastante elucidativa. Ela é exemplificadora exatamente pelo fato de mostrar o próprio Senhor Jesus falando, conectando a segurança do crente e o fato de que, para serem libertos, esses mesmos crentes terem tido que, antes disso, terem percebido e conhecido a verdade. E aqui vem mais um dado interessante que nós não podemos esquecer, particularmente nós cristãos reformados. A Escritura não nos lança num ambiente de fé que não seja também de cognição. Nós precisamos entender aquilo em que cremos, nós precisamos conhecer aquilo em que cremos, e é o fato de termos um conhecimento amalgamado em nós daquilo que cremos, que vai gerar em nós uma libertação plena, e é assim que nós começamos a caminhada com o Senhor. Os puritanos, eles entendiam claramente que a fé, por exemplo, começa na mente, com a crença na veracidade da mensagem do Evangelho. Resulta da iluminação espiritual. Na iluminação, o Espírito aclara a mente, capacitando o homem a receber as realidades espirituais, e imprime sobre a mente a realidade objetiva daquelas coisas sobre as quais a palavra dá testemunho. Então, os puritanos registravam claramente que era necessário fazer uma junção dos atributos naturais que Deus tinha nos dado com a própria revelação dele, e isso era o que mais tarde ia nos gerar a certeza da salvação, que tantas vezes era conectado com o princípio do testemunho do Espírito. Aí nós voltamos para o começo dessa fala. Isso nos conduz diretamente ao ponto central de que a nossa fé tem em si mesmo um componente totalmente espiritual, que procede do próprio Deus, que é implantado em nós pelo ato gracioso do Senhor, e que pode ser, por algum tempo, mesmo tendo sido graciosamente implantado em nós, pode ser por algum tempo esmaecido pelas circunstâncias da vida, pode ser estorvado por tentações, provações, entristecimentos, mas jamais essas coisas serão capazes de tirar de nós aquilo que o próprio Deus colocou em nós. E é daí que vinha a ideia que os puritanos carregaram com tanta galhardia de que, se uma vez o Espírito revelou a luz ao coração, a cognição trouxe isso para a razão, e lá no fundo do crente, na sua alma, o próprio Espírito, de tal maneira intensa, comunicava ao espírito da pessoa que ele de fato era filho de Deus, não havia mais razão para temer outras coisas, porque nada que pudesse ser temido pelo homem poderia apagar aquilo que Deus já havia inscrito, seja no nosso coração, seja no livro da vida. Então isso gerava uma segurança muito grande, daí que a segurança é a doutrina da perseverança dos crentes, a doutrina da segurança da salvação, todas elas estão profundamente conectadas e são, no fundo, terminologias diferentes para a gente chegar ao mesmo ponto. Uma vez que o Senhor resgata a
o impenitente e o torna seu filho, esse seu filho jamais deixará de ser seu filho. Essa é a ideia mais simples que está por trás disso. Essa segurança, que advém dos atos bondosos da parte do próprio Deus, é concretizada e se torna racionalmente aceita em nós, mesmo que seja algo do ambiente espiritual, torna-se racionalmente aceita em nós por causa exatamente do testemunho do Espírito Santo. Porque de nós mesmos nós teríamos dúvidas atrozes cada vez que nos deparássemos com nossas falhas. Por exemplo, cada vez que nos deparássemos com a fragilidade da nossa espiritualidade, nós teríamos dúvidas, e dúvidas tão cruéis que nós, de fato, pensaríamos como nós sabemos que alguns irmãos, e até bem intencionados, pensam. Eu acordei hoje, estou salvo. Quando eu vou dormir, não sei. Amanhã de manhã, eu não estou mais salvo. Mas amanhã de tarde, eu posso estar novamente salvo. Essa espécie de esquizofrenia espiritual abate a alegria no coração do crente. E além de abater a alegria do coração do crente, também abate no crente a firmeza a respeito de quem é o seu Deus. Porque se o meu Deus escreve e apaga as coisas no livro que ele próprio tem, a primeira coisa que me vem à mente é que esse meu Deus não é mais onisciente. Então, um dos atributos permanentes e não comunicáveis de Deus é eliminado na história, porque se o Cordeiro Santo foi imolado antes da fundação do mundo, e se Deus escolheu para si, predestinando aqueles que seriam seus filhos, mas se ele escolheu aqueles que terão dúvidas e possibilidades de não mais ser, então os atributos não comunicáveis de Deus estão sob questão. E da nossa parte, não da parte dele. Então, haja o que houver, é a firmeza do Espírito que jamais permitirá que nós nos desviemos. Podemos, como eu falei, esmorecer, cambalear, tropeçar e até ter cara de morto. Mas se o Senhor já nos tirou da morte, mortos nós não somos mais. Nós estamos no aguardo de algo que o Senhor vai fazer, até para animar novamente a nossa carreira com Ele. Mas isso depende do Senhor. Nem mesmo nós somos capazes de nos lançar fora do caminho do Senhor. Bom, mas agora vamos para a Idade Média. A igreja praticava um monte de coisa que era fora daquilo que era de fato lícito, segundo a palavra e a sã doutrina. A Igreja de Cristo, que nunca deixou de existir, porque é também uma falha nossa olhar para a Idade Média e entender que durante, 1000 anos não houve crente. Sim, houve crente ao longo de toda a história, com muita dificuldade, mas sempre houve. O Senhor sempre preserva os seus remanescentes. Mas o fato é que era comum praticar coisas totalmente estranhas, afastadas da definição de igreja, que nós encontramos aqui na Escritura. E as pessoas, eventualmente, aquelas que quisessem se levantar contra isso, eram, curiosamente, consideradas hereges e, muito comumente, eram enviadas à morte por alguma razão. Ou seja, havia uma forte idolatria, um misticismo muito intenso, e nesse ambiente idolátrico e místico, como eu falei para vocês um tempo atrás, obviamente você não pode oferecer uma doutrina que diga que existe a tal da segurança da salvação. Você não pode fazer isso, porque você perde a moeda de troca. Tudo isso tinha invadido a igreja ao longo de séculos. O alimento espiritual tinha desaparecido. As pessoas não ouviam mais a Escritura. Primeiro, porque não tinham um exemplar da Bíblia para ler. Segundo, é que era o mais comum que os sacerdotes medievais pregassem no altar, que era separado do povo, fisicamente separado, e de costas. As pessoas ficavam falando de costas e falando em latim, língua que não era mais falada correntemente. É como se, digamos, eu soubesse falar Swahili. Não sei, tá? Mas digamos que eu soubesse. Eu fico aqui de costas e começo a falar em Swahili. A palavra de Deus
poderia até ser lida e até pregada, mas ninguém entende. Não faz sentido a palavra de Deus ser enviada para ouvidos que não a entendem. E assim era o cenário da Idade Média. A igreja tinha se tornado um grande império, com interesses políticos, interesses de Estado, de governo e de Estado, e a dominação religiosa era tamanha que a Europa era toda tomada, e quando os países da Europa começam a atravessar os oceanos, essa igreja também atravessa os oceanos, junto com as navegações. O problema todo, meus irmãos, e por que é que nós temos que relembrar as nossas doutrinas? O problema todo é que nós podemos trocar hoje a expressão igreja medieval por igreja evangélica pós-moderna. Porque as mesmas coisas, os mesmos pecados, os mesmos abusos, as mesmas peculiaridades, à exceção de um forte poder estatal que foi travestido por forte influência política, não da política saudável que faz parte do ser humano, né, das sociedades humanas, mas eu digo da politicagem feita às sombras. E essa igreja evangélica pós-moderna, 500 anos depois, arredondando, da Reforma, um pouco menos que isso, do movimento puritano, está novamente em vias de precisar de uma nova sacudida do nosso Deus. Um aglomerado de dificuldades, doutrinas nefastas, ídolos, superstições, isso tudo voltou. E essa parte da igreja evangélica tornou-se uma associação em busca de poderes temporais, de influência, de dinheiro, e para isso é necessário fugir da Escritura. Porque vejam bem, não tem como você fazer todas essas coisas e ao mesmo tempo ter a sã doutrina ao lado. As duas coisas se chocam, você não consegue andar com elas. Por causa disso, e aqui, por favor, meus irmãos, não entendam como uma crítica mordaz, mas aliando tudo isso, ou seja, essa igreja que vinha pelo século XIX, antes da pós-modernidade, mas já angariando elementos que depois se traduziriam na pós-modernidade, essa igreja que vinha lutando já no século XIX contra a teologia liberal, por exemplo, e que chega ao final do século XIX e vê uma novidade acontecendo, que é o movimento pentecostal, que se torna mundialmente presente e que tem seus valores. É por isso que eu disse, eu não estou fazendo uma crítica mordaz, eu reconheço aqueles como meus irmãos, embora discorde de uma parte, enfim, talvez considerável da doutrina. Mas vejam bem, juntando isso que eu acabei de falar, com os componentes da teologia pentecostal, nós temos cada vez mais o esvaziamento conceitual da pessoa do Espírito Santo e o foco cada vez mais intenso em coisas que o Espírito Santo possa fazer. Isso quer dizer que cada vez mais e de modo sorrateiro, a igreja como um todo vem se esquecendo que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade. E todas as vezes que nós falamos do Espírito Santo, nós pensamos nos atos do Espírito Santo e não na pessoa do Espírito Santo. Isso fez com que a igreja se tornasse frágil na percepção daquilo que ela é e na segurança que ela tem. E ao longo dos tempos, nós fomos perdendo a capacidade de perceber aquilo que a Escritura de fato nos diz. Que se nós somos filhos, nós estamos conectados ao Senhor, nós temos uma segurança, e tudo isso é testificado pelo Espírito Santo no íntimo da vida do crente. Faz-se muita confusão entre a pessoa do Espírito Santo e as obras ou os atos do Espírito Santo. Faz-se muita confusão entre o testemunho do Espírito Santo e ações eventuais que seriam elementos externos comprobatórios da presença do Espírito Santo.
Amém, irmãos? Deu para entender aqui? Entenderam que eu não estou falando mal de ninguém? Entenderam que eu falei de um ponto de vista que aconteceu ao longo desses 150 anos, mais influências externas, juntando isso internamente a esse grande ambiente evangélico, com elementos externos, inclusive de embates doutrinários e filosóficos. Nós temos hoje uma bacia sendo mexida com coisas que talvez interfiram na compreensão do crente sincero a respeito daquilo que é o testemunho do Espírito Santo no seu coração. E nós precisamos recuperar isso. Em outras palavras, trocando isso tudo em miúdos, o Espírito Santo vem sendo tratado, muitas vezes com desdém. Porque uma coisa é você admirar uma obra do artista. Outra coisa é você admirar o artista que produz aquela obra. Nós começamos a admirar só as obras e nos esquecemos do artista. Isso, não estou falando de mim nem de vocês, estou falando de nós, esse grande guarda-chuva que a gente chama de igreja evangélica. Por isso, meus irmãos, é que aquela certeza que está na Escritura e que os puritanos tinham asseverado com tanta veemência, aquela certeza da salvação, imprimida no coração do crente pelo testemunho do Espírito Santo, já não faz parte do conceito de muitas doutrinas dentro desse grande universo evangélico. E as pessoas, por causa disso, tornam-se frágeis na sua fé, instáveis no que creem, e é muito fácil para quem é instável e para quem é frágil tornar-se também místico, idolátrico, e nós vamos repetindo os problemas que a igreja enfrenta ao longo desses 2000 anos. Particularmente, eu citei da Idade Média e desse novo contexto. Mas agora a gente vai voltar para o primeiro século. Porque o ambiente era diferente. Lá no primeiro século ainda não tinha se pregado o evangelho, ele estava começando a se pregar. A natureza da pregação era diferente daquela de hoje. Primeiro se prega para os judeus, era o público natural. A igreja começa a pregar para os judeus, porque eram os que estavam perto. E os primeiros membros da igreja de Cristo realmente foram judeus. Nós sabemos que por causa disso houve problemas. Problema existe na igreja desde sempre. Então, isso não é privilégio da nossa era, não. Sempre houve problemas a resolver. Mas o fato é que quando a igreja começa a se voltar para fora, ela vai se deparar com duas grandes civilizações misturadas numa só. Vai se deparar com a civilização helênica e com a civilização romana, ambas amalgamadas no grande império romano. E ali dentro você tem traços a serem vencidos. Porque o sujeito que era romano e aquele que pensava como grego, ele tinha pensamentos tão afastados da pregação do evangelho que às vezes era difícil até explicar o que era o evangelho. É diferente quando você prega numa sociedade em que mesmo o sujeito sendo um impenitente, ele já ouviu falar, existe Deus? Eu não acredito, mas aí falam por aí que existe. Agora você imagina uma sociedade em que nunca sequer foi mencionado o nome de Deus. Era essa a situação no iniciozinho da igreja, quando saía de Roma. Por esse mesmo motivo e nesse contexto, Paulo escreve a epístola aos Romanos, que foi lido aqui um trecho do capítulo 8, até o versículo 11. Com a finalidade de instruir a igreja naquele lugar a respeito do testemunho em circunstâncias que poderiam servir de amálgama na construção da espiritualidade de uma igreja que estava começando num lugar totalmente hostil, intelectualmente e também espiritualmente, à pregação do evangelho. Para isso, Paulo se vale da ideia do testemunho do Espírito, que está nesse mesmo capítulo que foi lido, versículo 16. Eu vou ler daqui a pouquinho para vocês. Mas há um dado curioso, porque a expressão que é usada aqui para testemunho do Espírito é uma expressão grega que junta, tem um prefixo, e colocando esse prefixo
é o testemunhar com, o testificar com. E essa a conformação prefixada desse verbo, que é o testemunhar ou testificar, só aparece 3 vezes na Bíblia inteira. E as 3 vezes escritas por Paulo em Romanos. Não existe outro lugar no Novo Testamento, obviamente no Antigo. A ideia pode estar lá, mas um pouco diferente, porque a estrutura linguística era outra. Então nós vamos observar um pouquinho aqui. Eu peço que vocês olhem, por favor, aí nesse mesmo capítulo 8 que nós lemos. Vamos ler apenas o versículo 14, o 15 e o 16. Fiquem firmes aí, que mais 1h30, mais ou menos, eu termino. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoração baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E a tradução aqui está pontualmente correta, testifica com. Esse é um verbo, no grego, da onde nós temos a nossa palavra martírio, é martirel. E tem um prefixo aqui, é o sim martirel, que só aparece 3 vezes na Bíblia. As 3 vezes aqui. Uma vez está no capítulo 2, tem esse aqui do capítulo 8, e uma vez no capítulo 9. E cada vez que Paulo usa, ele tem uma motivação particular para usar. Os 3 usos apontam para esse do capítulo 8. Vamos lembrar que isso aqui é uma carta. Nós hoje temos a divisão em capítulos e versículos, mas isso é tardio. Paulo não escreveu em versículos e em capítulos, ele escreveu uma carta. E quando ele chegou lá, no que é hoje para nós o capítulo 2, ele pensou em falar alguma coisa no capítulo 8, que seria o ápice do que ele queria falar sobre a testificação com o Espírito. E ele encerra no capítulo 9 esse princípio, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho. Então, antes de mais nada, nós temos que ter um qualificativo que aparece aqui. Primeiro, é que para ser filho de Deus é preciso ser guiado por Deus. Obviamente, já estamos falando daquele que foi regenerado, né? Ele precisa ser guiado por Deus. E aqui ele usa uma palavra, um verbo grego, que é o guiar, que ele traz do uso metafórico, que era empregado para dizer, para falar de alguém que guiava um deficiente visual. As línguas antigas, às vezes, elas eram mais abundantes em significado. Esse verbo era guiar, mas imagine um deficiente visual. Esse verbo guiar é aplicado ao deficiente visual. Mas o deficiente visual, além de ser guiado, ele precisa confiar em quem guia. Isso tudo está num verbo só. E é nesse sentido que Paulo fala. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos absurda e totalmente dependentes de Deus, porque nós não sabemos dar um passo. E Paulo usa exatamente o verbo que se usava para falar sobre guiar um deficiente visual, um cego. E assim como o verbo imprime uma ideia de que o cego precisava confiar, ele está dizendo, nós também precisamos confiar no Espírito de Deus. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Mas Deus só guia os seus filhos. É quase uma tautologia, né? Nós somos guiados porque somos filhos de Deus e para sermos filhos nós somos guiados. Então ele fecha ali uma ideia, um circuito. E essa ideia é se deslocar com segurança em direção a algum lugar. Nós somos guiados exatamente dessa forma, sendo deslocando-nos com segurança, mesmo sem saber para onde vamos, porque o Espírito do Senhor está nos guiando. Essa é a ideia que Paulo imprime aqui nesse texto. Nós somos guiados exatamente assim. E o verdadeiro cristão não tem razão para duvidar
de sua salvação ou filiação a Deus, porque ele está sendo guiado por esse Deus que guia, e no qual nós temos que depositar nossa total e absoluta confiança. Não tem como. Eu não sei se você já ajudou alguém, um deficiente visual, a atravessar a rua, por exemplo. Ele tem que confiar em você. Ele tem que confiar que você não vai fazer uma maldade com ele. Ele não está vendo. E tem um detalhe. Aquele que guia o deficiente visual não é quem segura. Quem segura é o deficiente visual. Não sei se você sabe disso. Se você tiver que ajudar um deficiente visual, não agarra ele não. Ele vai se sentir mal com aquilo, porque ele já tem o jeitinho dele. Oferece o braço. Ele apoia no seu braço. E você vai, pode deixar que ele vai com você. Você só avisa assim, olha, tem um degrau. E ele pode deixar que ele sabe. Mas vejam bem, é ele quem confia em você. Não é você quem agarra o deficiente visual. Mas a nossa tendência é essa, não é? Puxa, tadinho. Não, ele não é tadinho. Ele tem uma infelicidade de não poder ver tão claramente quanto nós vemos, mas ele tem os seus meios. Assim também nós somos com Deus. Nós precisamos segurar no Senhor e deixar que Ele nos carregue. Tá? Pode deixar que Ele sabe como é que Ele nos leva. Meus irmãos, a Escritura nos mostra claramente que Deus é um Deus que guia o seu povo. Isso vem desde o Antigo Testamento. Ele conduz em segurança os seus filhos. E uma vez sendo filho de Deus, o cristão se rende a Deus, que guia os seus passos de um modo constante, permanente, sistemático. E por fazer assim, e nos dar a segurança de que assim fará, é que nós nos sentimos seguros, plenamente seguros, de que ao final de tudo nós chegaremos em total segurança, em paz, no lugar para onde o Senhor disse que ia nos levar. E aqui de novo faz sentido Paulo ter usado esse verbo guiar. Porque o deficiente visual, ele acredita que você o está conduzindo. E ele vai acreditar no que você vai falar para ele. Nós acreditamos no que Deus nos disse. E ele vai nos levar para o lugar certo. É interessante que lá no Salmo 139, o salmista diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Salmo não deixa qualquer lapso, qualquer sombra de dúvida que nós imaginemos sequer que estamos sem a direção de Deus. Lá no finalzinho do Salmo, versículos 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E ao longo do Salmo, o autor sagrado, ele se expôs todo o tempo aos olhos de Deus, que a tudo veem e que o salmista reconhece que a tudo veem. Eu sou cego, mas o meu Deus não é. Eu não sei o caminho, mas o meu Deus sabe. E esses conceitos iam ilustrando o pensamento dos puritanos. Conforme mais eles se debruçavam, tanto mais também eles se deleitavam no Senhor e na segurança advinda do Senhor, para que eles conseguissem permanecer firmes a despeito das vicissitudes que eventualmente os cercavam. Paulo trabalha com um contraste bastante interessante aqui, nesse pequeno trecho, porque quem é escravo não consegue adorar. E aqui ele dá uma pincelada na adoração a partir desse mesmo conceito da segurança. Se uma pessoa realmente adora a Deus, ela não é mais escrava do mundo e do pecado. As duas coisas não coexistem. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. E além disso, Paulo usa uma construção adverbial quando ele fala aqui do outra vez, né? Não recebestes o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados. E claramente aqui ele faz um contraste entre os rudimentos da lei que ele vinha combatendo com a graça que agora era reinante no coração dos filhos de Deus. Se a graça nos alcançou, os rudimentos da lei
devem ficar distantes do nosso coração, mantendo os seus ensinamentos. Mas agora o que nos rege é o princípio da graça do Senhor e daquilo que Ele fez em nosso lugar, uma vez que nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos. Então não há o que temer, nem da carne, nem da lei, porque Cristo nos libertou do pecado, nos libertou da própria carne do mundo, nos isentou da lei. Não que nós não tivéssemos que cumpri-la, mas nós a cumprimos nele. Ele foi lá no nosso lugar e cumpriu a lei. Então a lei é cumprida. O Pai nunca suspendeu o cumprimento da lei. Mas era impossível que nós cumpríssemos a lei sequer individualmente em nosso próprio favor. Então Cristo foi lá no nosso lugar e cumpriu a lei por nós. Então, de modo objetivo, Paulo aqui está fazendo uma alusão direta e coloca a adoração exatamente como elemento interno, que brota lá do interior, vem lá do coração, que é o identificador, que aponta para o que há do lado de fora, para a parte externa. E aqui nós podemos terminar com aquela confusão que eu falei ainda há pouco, que se faz muitas vezes quando nós deixamos de apreciar a pessoa do Espírito Santo e começamos a apreciar apenas as suas obras. Nós começamos a enxergar apenas o que tem do lado de fora, mas não construímos dentro de nós aquilo que o Senhor nos dá pelo ato interior do Espírito Santo. É como se a gente quisesse pular uma etapa e ir direto para aquilo que Deus, claro que Ele pode fazer, Ele é todo-poderoso, Ele é soberano, mas o primordial não é o que nós vemos, mas sim o que nós experimentamos para nos transformarmos naquilo que Ele quer que nós sejamos. E Paulo faz essa mudança de paradigma, porque a própria lei, naquele momento, no primeiro século, já tinha sido tão deformada nas propriedades culticas e ritualísticas, que as pessoas estavam preocupadas com o que viam do lado de fora. Não é à toa que o Senhor disse tantas vezes que a sua preocupação não era com o que estava do lado de fora, mas era com o coração. Não apenas com as boas coisas, mas também com aquilo que nós tínhamos que eliminar, inclusive os pecados, que somente de pensar já os teríamos cometido. Então o que estava lá no coração era de fato o que interessava ao Senhor. E a verdadeira adoração põe de lado. Vejam bem como é que as coisas se arrumam. A verdadeira adoração põe de lado qualquer acusação falsa contra o Filho de Deus. Porque a adoração verdadeira é o elemento comprobatório daquilo que Deus fez. O que se torna palpável diante do testemunho do Espírito que acontece interiormente. Quando nós adoramos, o verdadeiro crente diz: o Espírito já testificou, ele já me mexeu, já me mudou. Eu agora já sei quem eu sou, eu tenho uma identidade própria em Cristo, então agora eu posso adorar. E aí sim vai para o lado de fora. Vejam bem, o elemento externo comprobatório, Paulo coloca como sendo a adoração e não sendo quaisquer possíveis manifestações externas do Espírito Santo. Ele só está preocupado com o testemunho do Espírito Santo. O resto é como se fosse um dominó. Uma pedra empurra a outra. Por conta disso, nós somos empurrados pelo que nós entendemos da Escritura. Depois de tudo isso e compreendendo o que nós somos e o que nós estamos experimentando, nós somos empurrados pelo Senhor para uma autoanálise. Porque se o Espírito Santo agora habita o meu coração e Ele testificou com o meu próprio Espírito que houve algo diferente em mim, eu agora preciso olhar sempre para mim. E é essa autoanálise que é fruto direto da santificação que vai fazer com que eu entenda, voltando para a cognição, eu entenda, eu reconheça, eu saiba que uma vez que eu fui salvo pelo Senhor e que o Espírito Santo imprimiu em mim o seu testemunho, eu estou crescendo na caminhada com o Senhor. Portanto, eu posso estar me tornando mais parecido com Cristo. Uma coisa vai levando a outra.
E é nesse ponto que Paulo fala do testemunho do Espírito. Ele ampliou o seu pensamento e agora no versículo 16 ele entra. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, quem chancela é o Espírito Santo. E ao chancelar, o que nós temos é uma noção bastante clara de que nós estamos seguros, porque o Senhor que nos dirige e nos guarda, através do seu Santo Espírito, está em nós, dizendo que ele não apenas nos tirou da morte eterna, do caminho da morte e da perdição, como nos colocou num caminho que é seguro, e ele próprio está nos carregando nesse caminho que é seguro. Para que nós saibamos que de fato estamos sendo guiados pelo Espírito, o Espírito testifica com o nosso Espírito, e nós relaxamos e vamos atrás do Senhor. Porque senão a nossa natureza fica como fica agitada. Se não fosse a certeza do Senhor em nosso coração, nós ficaríamos agitados. E talvez ficássemos como alguns dos irmãos que eu citei para vocês. Angustiados, porque não têm a convicção dessa mesma certeza. Comentando o início dessa perícope, Santo Agostinho, lá no começo da era cristã, no sermão 106, em que ele prega exatamente nesse texto, e ele prega esse sermão contra a heresia pelagiana, que é da onde vem essa outra perspectiva de não ter segurança da salvação. É dali que nasce tudo isso, embora não seja mais dentro daquele contexto, e não seja um pensamento tão cruel quanto era o pelagiano, mas é de lá que vem. Ele comenta que o Senhor ajudou tanto a ele mesmo, o indivíduo, quanto à própria igreja, porque as coisas que pareciam por demais difíceis aos seus próprios olhos e perante a própria igreja, foram desvendadas sabiamente pela exposição da palavra. E ele começa a dizer que diante da insegurança que ele e a igreja eventualmente sofriam, quem resolveu para eles isso foi a palavra, que os alentou a ele e a própria igreja a respeito da segurança que o Senhor lhes dava. E ele menciona a respeito da perturbação, vamos lembrar que ele está numa luta contra os pelagianos, e ele está naquela luta, naquela perturbação, e ele lança uma frase que é uma pérola. Ele diz assim: a alma ímpia odeia até mesmo a correta compreensão. Lembram-se? Conhecereis a verdade. Conhecer é me guiar para a compreensão. E veja o que Agostinho de Hipona diz: a alma ímpia odeia até mesmo a correta compreensão. Qual é a mais correta das compreensões possíveis, senão aquela de que Deus resgata o ímpio e lhe dá segurança eterna? E por isso mesmo, os incrédulos não podem apresentar bons frutos. Essa é a ideia dele. Eu botei uns pontos aqui para a gente ver. Sequer boas obras. Mesmo quando as obras são boas, não são boas obras. Porque, de fato, só quem pode apresentar tudo isso aceitável diante de Deus é o regenerado, que recebe o testemunho do Espírito Santo. Ao espírito desses, o Espírito Santo diz que são regenerados, daqueles são seus filhos, e que devem apresentar os frutos de adoração. Voltamos para Paulo, falando da adoração. Eles compreendem e eles se sentem adotados na família de Deus, e por isso eles prestam verdadeiro culto ao Senhor, adorando de forma que seja aceitável ao Pai. E aqui, meus irmãos, agora eu vou expandir um pouquinho, para a gente conseguir terminar num tempo aceitável. Não, nunca mais eu falo aqui, né? Se eu esticar demais, eu nunca mais volto. Nós temos alguns testemunhos. Os testemunhos que são ressaltados pelo apóstolo Paulo aqui em Romanos. Romanos 8,16, que eu li aqui para vocês. É o ápice da colocação paulina a respeito do testemunho do Espírito. Esse é o ponto nevrálgico. Porque ali ele é explícito.
E ele está falando exatamente, aqui não tem nem que interpretar muita coisa, ele é absurdamente literal nesse trecho. Só que ele usa, como eu falei para vocês, aquela mesma expressão grega, o mesmo verbo mais duas vezes, querendo dizer sempre testificar como, com, testemunhar com. E essa forma verbal não vai aparecer em outro lugar a não ser aqui, com Paulo em Romanos. Em Romanos 2,15, se você está com a Bíblia aberta ainda, aí é só virar 3 páginas, você chega lá. O trecho de interesse é do versículo 12 ao versículo 16, que a gente entende melhor. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. E aqui está esse testemunhando-lhes. É aquele mesmo verbinho que Paulo usa lá em 8,16. O que ele quer dizer aqui? A ideia é que existe uma culpa interior no ser humano, que está alojada no seu coração. Isso não se dá sequer pelo conhecimento direto, ou mesmo pela cognição natural do ser humano. Mesmo aqueles, judeus ou gentios, que não foram apresentados à verdade de Deus, ou seja, a lei, ele está falando aqui da lei, né? Não foram apresentados objetivamente à verdade de Deus, haverão de ser penalizados por seus atos pecaminosos. Não apenas pelo que eles fizeram diretamente, mas também pelo que eles carregam por causa da ofensa humana, da nossa raça humana, contra um Deus que é totalmente santo. A lei promulgada, que foi promulgada aos judeus, vamos lembrar disso, ou apenas a conformidade normativa, que aí os gentios já entendiam. Por que eles entendiam? Por causa do princípio moral, por causa daquilo que eles viam. Da onde vem a ideia moral que eu tenho? Tem que vir de algum lugar. Ele não sabia de onde, não sabia quem era Deus, mas ele sabia que havia alguma coisa. Tudo isso será o aio pelo qual o homem é julgado perante Deus. É disso que Paulo está falando aqui agora. Porque essa mesma lei é a voz interior que testemunha com a própria essência e consciência do homem. E lhe diz que ele é pecador, aceite ele ou não essa verdade. Então Deus colocou, Paulo diz, um elemento testificador com os princípios de Deus e a consciência caída do homem, para que o homem seja inexcusável diante do Deus que é totalmente santo. E é disso que Paulo está falando aqui. Tanto faz, meu amigo, se você é judeu e está atrás da lei, ou se você é gentio e não sabe de nada. Tanto faz. Inclusive, se você é gentio e fez alguma coisa correta, por causa disso você já está inexcusável diante de Deus. Porque aquilo você pode não saber, mas procede do mesmo lugar de onde procede a lei dos judeus. Acabou, nenhum nem outro. Conforme nós já vimos, lá em 8,16, naquele contexto que eu li ali, do 14 ao 16, nós já temos ali a ideia do Espírito Santo, que desta vez, numa aplicação diferente, testemunha com o coração do salvo. Vejam bem, Paulo usa o mesmo verbo. Antes era a raça humana, caída, inexcusável. Seja judeu ou gentio. Agora, o mesmo verbo é aplicado para aquele que é salvo. E que agora o testemunho efetivo e eficaz do Espírito Santo não é mais condenatório, mas ele é para asseverar a salvação e garantir a perpetuidade dessa mesma salvação.
Por isso que Ele é quem guia. É a ideia do pertencimento e da preservação. E aí nós chegamos a Romanos 9, capítulo 9, versículo 1. Eu vou ler até o 4. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Quando nós chegamos aqui, nesse contexto, que poderíamos ampliar a leitura um pouco, resumo por uma questão de tempo, nós temos agora uma consciência totalmente transformada e agora apta a ouvir o testemunho do Espírito. Porque vejam bem, no primeiro episódio, o Espírito testificou de tal maneira que ele entendeu. Agora, o Espírito está testificando de tal sorte que ele vai operar. Porque qual é o sujeito desse testemunhando comigo? É a minha própria consciência. Digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. O Espírito Santo agora me fez ser capaz de testificar dentro de mim aquilo que o próprio Espírito Santo já imprimiu em mim no passo anterior. Então a própria consciência de Paulo agora passa a funcionar como serva do Espírito para o constrangimento que conduz à oração e ao clamor. E que pode ser atinente, pertencente a uma grande bênção. A natureza espiritual pode até ter sido turvada pelos atos pecaminosos, mas uma vez sendo restaurada no Senhor, convicta da ação do Espírito Santo, agora ela já age como instrumento do próprio Espírito Santo. Paulo diz que a sua consciência testemunha com ele segundo Jesus Cristo. De um modo total, plenamente verdadeiro, invocando o Espírito Santo como testemunha. Vejam bem, agora o Espírito Santo passou a ser testemunha daquilo que a própria consciência de Paulo já está fazendo, por causa dos atos graciosos do Espírito Santo que tinham acontecido lá em 8,16. Isso tudo, ele está usando agora uma linguagem jurídica, porque ele está se colocando diante de um tribunal. E ele está chamando gente que endossa o que ele fala, e aquilo que ele fala não pode ser questionado. Digo a verdade, não de mim, mas eu digo em Cristo. Eu digo e Cristo assina embaixo. Paulo era abusado, né? Mas o reino de Deus não foi feito para os covardes. Ele precisa ser tomado com ousadia. E às vezes a gente não entende bem o que a palavra está dizendo. Isso aqui é um demonstrativo disso. E ele invoca o Espírito Santo como testemunha da sua declaração perante o tribunal perfeito e santo do próprio Senhor. Com um propósito simples de reafirmar que era isento e verdadeiro em sua própria fala. Eu vou falar uma coisa. É tão verdade, mas é tão verdadeiro, por isso que eu estou dizendo aqui, eu não estou mentindo a vocês. Isso é uma verdade tão absoluta que eu digo isso em Cristo. E quem garante é o próprio Espírito Santo. Porque ele mexeu de tal forma na minha consciência que agora ela produz palavras que são verdadeiras e servas do próprio Espírito Santo. Somente quando somos habitados pelo Espírito Santo e vivemos nele, e nossas mentes são governadas por ele,
nós temos certeza de que a voz da consciência estará em conformidade com a verdade e com a equidade. Vamos voltar lá atrás no que eu falei, nos desvios. Por que que os desvios acontecem e por que que eles são instalados? Porque vocês lembram que o próprio Paulo, em outro lugar, fala de uma coisa chamada consciência cauterizada? O que é a consciência cauterizada? É a consciência que não é mais capaz de testificar como serva do próprio Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo não é mais o elemento de chancela daquela consciência, aquela consciência se torna rasa, rala, fragmentada, e ela é cauterizada. Ela olha para si mesma e não vê mais o seu erro. Esse é um indicativo da consciência cauterizada. Ela olha para si mesma e, além de não mais servir ao Senhor, ela não consegue mais fazer a sua autoanálise. Algo que eu falei agora há pouquinho, que é também um indicativo de 8,16. Isso resolve os nossos dilemas. Como ocorre lá em 2,15, nós vemos a nossa natureza recebendo a testificação com, para usar o verbo que ele usou, é o testificar com. O Espírito Santo que mostra, então, a partir dali, a realidade do coração humano e a total inabilidade em resolver os seus próprios dilemas. E não consegue, por isso mesmo, de forma alguma, perceber a luz de Cristo, muito menos a sua verdade. Não consegue. Consciente e voluntariamente ele não consegue. Ainda que não seja com a intenção direta de enganar o seu próprio coração, mas ele não vai conseguir. E ele vai caminhar para a morte. Esse é um ser humano que, infelizmente, caminha para a morte eterna. Esse mesmo homem que caminha para a morte, porque vive pela carne, está lá em 8,13, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Se vive segundo a carne, vai para a morte. Ele falou um pouquinho antes, no versículo anterior ao que eu li. Se ele caminha para a morte, se ele vive segundo a carne, ele não pode entrar no versículo 14, não pode ser guiado por Deus. Então ele se perde. Ele não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, nem para onde vai, qualquer lugar serve, e a morte é o seu destino. Obviamente estamos falando daqueles que não foram alcançados pelo Senhor. Se ele for guiado por Deus, ou seja, se ele se tornar filho de Deus em Cristo Jesus, então ele passa assim a receber os benefícios permanentes de Jesus Cristo, por quem ele foi encaminhado até a situação de ser filho de Deus, que é Jesus quem faz isso, é ele quem encaminha para essa nova realidade de ser filho de Deus, e passa a ter a garantia da eternidade. Também é Jesus quem faz isso por nós. E por que é que nós temos uma garantia? Porque aqui diz, nós somos adotados. O próprio Espírito testifica, e logo no versículo seguinte, 17, diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Na Bíblia não existe uma coisa chamada desadoção. Não sei nem se a gente pode inventar esse neologismo aqui. Não existe desadoção, não existe desglorificação. Mas esse é o caminho natural agora para o homem espiritual que foi encontrado por Deus e colocado nessa situação em Cristo Jesus. Esse filho de Deus, que sabe que é filho porque recebe a testificação interior do Espírito Santo, ele recebe a testificação como Paulo fala ali, tem o seu próprio espírito convencido plenamente da realidade em que ele agora está mergulhado. 9,1. Nós vimos lá de 2,15, passamos por 8,16, chegamos a 9,1. E Paulo fecha
essa ideia. Ele passa então a ser capaz de imitar de tal forma o Espírito Santo e os seus atos em si mesmo, que a sua própria consciência testifica consigo aquilo que é proveniente dele, do próprio Espírito Santo, para a boa obra de Deus entre nós, e nós passamos a servir. Assim como ele queria servir aqui os judeus, que ele olhava e falava, puxa vida, veio deles, sabe, está aqui, ó, a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, tudo era deles. Eu queria servir os meus irmãos. Seu espírito estava constrangido para o serviço. Então nós queremos, a partir daí, pela testificação da nossa própria consciência, em Cristo, no Espírito Santo, nós nos dispomos a servir, que é o passo imediatamente posterior ao nos sentirmos convocados para adorar a Deus. 8,16. Aquilo que é proveniente do Espírito Santo, para a boa obra de Deus entre nós, muitas vezes, assim como Paulo experimenta aqui no capítulo 9, começa por uma tristeza engendrada em nós pelo sentir do Senhor. E essa tristeza às vezes nos move. Paulo foi movido aqui por uma tristeza. E aquilo o abateu. Ele chega a dizer aqui, puxa, eu queria trocar, eu queria me dar por eles. Eu queria receber a maldição no lugar deles. Isso é uma contundência interior por causa da ação do Espírito. Amém, meus irmãos? Amém. Só para encerrar aqui, então. A nossa esperança diante do testemunho do Espírito se resume a nós termos uma verdade que é aplicada sobre nós. Nós não conseguimos pegar essa verdade, ela é aplicada sobre nós. E essa verdade traduz para nós que nada nos faz andar com Deus, a não ser o próprio Deus. E isso é testemunho junto à nossa própria consciência. E uma vez que nós andamos com Deus, nós temos uma convicção. O único jeito de eu hoje andar com Deus é porque Deus me chamou para andar com Ele. Ponto final. Segundo ponto, as nossas conclusões aqui é que se nós formos alcançados pela graça salvadora, o testemunho do Espírito nos garante a nossa filiação e a nossa chegada à glória do Pai por causa do que Cristo fez por nós. Isso nos basta como garantia. Não existe mais suspense, não tem mais susto. Essa é a nossa garantia. Tá? Nada nesse mundo serve de garantia tão perfeitamente quanto aquilo que o Senhor faz por nós. E finalizando, uma vez vivendo em Cristo, a nossa consciência é alvo da testificação do Espírito, que nos faz ver o mundo e nos faz ver os perdidos com os olhos de Deus, porque a nossa consciência foi amalgamada por aquilo que o Senhor testificou dentro de nós. E nós vemos o mundo com os olhos de Deus em Cristo Jesus. E aí está a maravilha do Senhor sobre nós. Amém? Amém. Vamos inclinar nossa fronte. Tenho um convite especial a fazer a você e, obviamente, a mim também. Você vai fazer aí uns poucos segundos de silêncio e você vai refletir sobre como anda a convicção no seu coração diante daquilo que o Senhor testifica. Depois nós vamos orar.
Senhor Deus, teu povo está aqui reunido ao redor da tua palavra, a fim de pensarmos um pouco em verdades que o Senhor deixou registradas para nós, e que muitas vezes, Senhor, a própria correria da vida não nos permitem pensar com tanta proficiência naquilo que o Senhor deixou para nós. Mas obrigado, Senhor, por esses momentos, como nesta conferência, em que o Senhor abre as perspectivas e nos faz lembrar, ou quem sabe aprender algumas coisas. Que o Senhor seja louvado. Amém. E que nesta noite nós tenhamos uma renovação em nosso coração. Não peço ao Senhor para renovar a certeza da salvação, porque se somos salvos, o Senhor já implantou isso em nós. Mas eu peço, Senhor, para que o Senhor renove em nós a nossa consciência a respeito dos teus atos. E que nós sejamos assim equilibrados na tua santa e bendita presença. Ajuda-nos, ó Deus, a não vivermos como aqueles sobre os quais falamos lá de trás, muitas vezes transformam a fé genuína no Senhor em verdadeira idolatria, misticismo, desequilíbrio, e passam a viver inseguros, porque o testemunho do Espírito não é mais ouvido. Ajuda-nos, ó Deus, a que mantenhamos firme a nossa vocação. Sim, Pai. E ajuda-nos, Senhor, como aquele que é guiado, a sermos guiados pelo Senhor, confiando plena e totalmente no Senhor. E, ó Deus, quando o Senhor cada vez mais impregnar em nós o senso do teu Santo Espírito, ajuda-nos, ó Deus, a te servir. Sim, a servir com os olhos de Deus, a servir com a vocação que o Senhor nos dá, para a glória do Senhor. Com isso, Senhor, nos faz andar, nos faz caminhar, ó Deus, olhando para o Senhor, que é o nosso alvo, o autor e o consumador da nossa fé. E nos faz chegar a bom termo naquele dia em que estaremos todos juntos na tua santa presença. Eu acho que a gente não vai querer olhar para trás, mas se a gente olhasse, cada um de nós veria um caminho difícil. Mas o Senhor, em momento nenhum, terá nos abandonado. O Senhor sempre terá estado conosco. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, por tua boa mão, por teu Santo Espírito, por tua testificação em nós. Em nome de Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus os abençoe ricamente. Amém.